Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Hoje vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E é bom que a gente venha ter em mente o conceito adequado de pessoa. Porque quando falo pessoa, a gente associa um ser humano, cabeça, tronco, corpo, membros e etc e tal. Mas quando a gente se refere ao Espírito Santo como pessoa, a gente está falando num ser ou num ente que tem intelecto, possui emoções e, inclusive, vontade. Nesse sentido, o Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, isso significa que ele não é uma força, tampouco uma energia. Logo, essa ideia de que o Espírito Santo vai agir de uma forma eletrizante, deixando as pessoas tremendo, etc e tal, isto não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo. São questões humanas, são questões relacionadas ao elemento psicológico, emotivo, quando passa para um chamado descontrole emocional, muitas vezes resultado do ambiente que está inserido. E existem ambientes que são de grande descontroles emocionais. Mas quando a gente trata do Espírito Santo como uma pessoa, a gente precisa salientar que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa mente e no nosso coração. Ele vai transformar, tocando no nosso espírito, fazendo com que haja uma mudança de comportamento e logo uma moldagem na nossa mente. A nossa mente vai ser moldada, vai ser transformada, vai ser trabalhada e justamente se dá através do caráter de Cristo que é formado em cada crente. Logo, quando eu falo sobre pessoa do Espírito Santo, é um ser que pensa, sente, deseja. Isso significa que ele tem vontade própria. Já que a gente mencionou que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, muito menos uma energia, a gente vai observar que na Bíblia ele tem inteligência, é apresentado desta forma. Em 1 Coríntios, capítulo 12, digo do capítulo 2, versículo 9 até o 11, vai nos deixar claro isto. Antes vou fazer a leitura do versículo 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Feita a leitura desse versículo do Evangelho de João, eu posso partir para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 11, que vai dizer o seguinte: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Observe que o Espírito Santo tem inteligência. Em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 27, vai mostrar que o Espírito Santo tem intenção. Isto mesmo. Observemos neste versículo o seguinte: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele possui propósito. O Espírito Santo possui intenção. Podemos prosseguir e voltar para 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 12 e 13, que vai deixar claro para nós que o Espírito Santo é capaz de ensinar as pessoas. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. A gente já viu que o Espírito Santo tem inteligência, tem propósito e intenção, e ele também é capaz de ensinar as pessoas. Aliás, é bom que se diga que lá em Lucas, capítulo 12, versículo 12, diz que, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Mas o Espírito Santo vai demonstrar sentimentos. Quando a gente vai para Efésios, capítulo 4, no versículo de número 30, a gente vai ter a seguinte expressão: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele pode, segundo este versículo, ser entristecido. Se fosse um poder ou uma energia, quem sabe uma força, quando não uma influência benéfica, não poderia ter sentimento, muito menos entristecer-se. Mas como o Espírito Santo é uma pessoa, ele pode sim ser entristecido. 1 Coríntios, capítulo 12, lá no versículo de número 11, vai nos dizer que o Espírito Santo, ele tem vontade própria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. Por causa de quê? Aqui vai dizer, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Em outras versões, como lhe apraz, demonstrando para todos nós que o Espírito Santo tem vontade própria. Ele age como quer, pois tem vontade e também direção próprias. Nós temos muito a dizer sobre o Espírito Santo e podemos falar sobre algumas provas, até mesmo através dos seus atos. Quando a gente abre a Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo de número 7, o que a gente vai conceber à luz da Bíblia? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus fala. É a primeira coisa que a gente vê em relação aos atos do Espírito Santo. Ele também, conforme se encontra no Evangelho de João, ele vai nos convencer, é um versículo bastante conhecido, capítulo 16 de João, versículo de número 8, que diz: e quando ele vier, convencerá o homem, o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O convencimento é uma ação assim como a fala. O Espírito Santo de Deus fala e o Espírito Santo de Deus convence. Mas ele vai, conforme Atos, capítulo de número 8, versículo 29, fazer o seguinte: ele vai conduzir, isto mesmo, ele vai guiar as pessoas. Não é à toa que está devidamente registrado nas Escrituras Sagradas. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito vai guiando, vai conduzindo, vai dando direção. Esta verdade a gente vai encontrar também em Romanos capítulo 8, versículo 14. O Espírito Santo vai interceder, porque neste livro de Romanos capítulo 8, versículo de número 26, vai deixar muito claro para a gente essa ação do Espírito. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, demonstrando aqui que ele intercede. João, capítulo de número 15, no versículo 26, vai nos dizer algo também importante. Mas quando vier o que é perfeito, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar,
aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, disse Jesus. Logo, o Espírito Santo testifica e ele vai ainda, conforme o capítulo 14 de João, versículo de número 16, vai confortar ou consolar. Porque diz, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. O papel do consolador é justamente o quê? Confortar, consolar. Pois bem, a gente viu algumas coisas sobre a pessoa do Espírito Santo, alguns atributos como inteligência, o propósito ou a intenção, os sentimentos, a vontade própria. Vimos também as provas através dos atos do Espírito Santo, porque ele fala, ele convence, ele guia, conduz, intercede, testifica, conforta, mas o Espírito Santo, como pessoa, ele também vai ter reações. Como eu disse, ele pode ser resistido, porque em Atos dos Apóstolos, lá capítulo 7, versículo 51, está escrito: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como o fizeram os vossos pais, assim também vós. Resistir é recusar-se a aceitar as evidências e deixar de crer. Vimos já em Efésios 4:30 que ele pode ser entristecido, mas ele pode ser insultado. Quando eu falo insultado, vale a pena a gente ler a Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 29. Tem um exemplo de como o Espírito Santo pode ser insultado. Verso 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com quem foi santificado e fizer agravo ao Espírito Santo da graça. Ou seja, mostrando aqui que o Espírito Santo ele pode ser ultrajado. E ultrajado significa insultar, tratar as coisas espirituais com leviandade. Mas ele também pode ser blasfemado. É o que a gente observa no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, lá no versículo 31, que vai nos dizer o seguinte: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. A blasfêmia é aquela sumária e consciente rejeição da salvação, pode ser considerado isto. Agora, dentro do contexto de Mateus, a pessoa sabia que a ação da parte de Jesus era proveniente dos altos céus, e mesmo assim, demonstrando a dureza do coração e de uma forma deliberada, ela atribuía uma ação divina a Satanás. Dentro do contexto, a blasfêmia é isto: atribuir a ação divina de uma forma deliberada, consciente a Satanás. Não era alguém que não sabia, que não tinha entendimento, nada disto. Era alguém que fazia isso de uma forma consciente e deliberada. Dito isto, a gente pode observar que o Espírito Santo, ele pode se mentir para ele. Lá em Atos capítulo 5, versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Atos 5, versículo 3. Mas queremos caminhar aqui para o final, mostrando as relações. A gente falou sobre as reações do Espírito Santo, agora sobre as relações. A relação com os apóstolos. Lá em Atos capítulo 15, versículo 28, diz assim: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias. Esse relacionamento mostra que ele, uma referência ao Espírito Santo,
É uma personalidade distinta. Ele é uma pessoa, assim como os apóstolos. Uma outra relação é com o próprio Jesus Cristo. Em João, capítulo 16, no versículo de número 14, nos vai dizer que ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele é distinto de Jesus. E já que ele é distinto de Jesus, ele vai glorificar a pessoa do Filho. Ele não vai trazer holofote para si mesmo, e sim glorificar ou sinalizar para o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus nosso. A sua relação com as outras pessoas da Trindade, por exemplo, com o Pai, há uma harmonia, porque em Mateus 28, 19 diz: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo se relaciona na Trindade de igual para igual. E isto é possível porque o Espírito Santo é Deus. Ele é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa e não uma personificação do poder, e por esse motivo a Bíblia mostra que tem sentimentos, reações, atitudes e relações que só uma pessoa pode ter. Finalizo dizendo que o Espírito Santo, como uma pessoa, não é uma pessoa simples. Ele é Deus, o Senhor soberano. É alguém que é distinto do Deus Pai e do Deus Filho, mas ainda assim é Deus, está no único ser de Deus. A Trindade, como nós comumente falamos, mostra que tem ou existem três pessoas distintas no único ser de Deus. Poderíamos finalizar aqui falando sobre os atributos que são aplicados em relação ao Espírito Santo, são os mesmos que Deus, porque o Espírito Santo está em todos os lugares, porque é onipresente, ele sabe de todas as coisas, porque é onisciente. O Espírito Santo pode todas as coisas, porque ele é onipotente, e as ações de poder do Espírito Santo são aquelas que só Deus pode fazer. É o Espírito Santo que vai causar aquele nascimento virginal de Cristo. É o Espírito Santo que vai ser aquele agente inspirador das Escrituras Sagradas. É o Espírito Santo que está envolvido na criação do mundo, entre outras coisas. Por quê? O Espírito Santo é Deus. Isso faz com que a gente venha lidar com o Espírito Santo com uma concepção bem diferente. Não que nós temos o Espírito Santo, mas que ele nos tem em suas mãos. E como uma pessoa, como eu disse no início, vai trabalhar na nossa mente, no nosso coração, e vai produzir o caráter de Cristo, sem dúvida alguma, o próprio fruto do Espírito. Isso leva com que a gente venha não tentar apossar dele, mas permitir que ele tenha essa livre ação em nossa vida, no nosso coração, para que venha colocar todas as coisas em ordem. Isso faz com que a gente tenha um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com o Espírito Santo, através das Escrituras Sagradas, porque é o livro que ele inspirou. Além disto, sem dúvida alguma, nós devemos honrá-lo. A pessoa do Espírito Santo, com os atributos de Deus, é digna de honra e adoração. Ele não é um poder, muito menos uma força, é tampouco uma influência benéfica, mas ele é Deus e devemos nos submeter ao seu controle. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.